Shalom, eu gostaria de começar o nosso estudo dizendo do coração repleto de gratidão, que é o meu, em estar aqui nesse momento. Primeiro dizer que falar o que eu vou dizer tem sido muito difícil para mim, porque desde o começo da nossa história, eu e a minha esposa, nós não sabemos celebrar. Celebramos dos outros, mas nossas não, né? E nesses dias eu estive pensando, puxa vida, com tantas coisas boas, nós precisamos compartilhar. Então eu falei com algumas irmãs, em especial, né? Não falei com os homens, falei com as mulheres. As mulheres nesse sentido são mais festeiras, né? Estamos aqui. E começando essa mensagem dizendo que também me sinto feliz porque também existem aqui algumas pessoas que são aquelas que nós chamamos de testemunhas do passado, em parte, né? Porque em parte viram o começo da história indiretamente. Então nós vamos contar aqui um pouco essa história e eu vou fazer essa contação de história e essa mensagem bíblica falando de um amor a três. Porque eu amo a três. Negócio esquisito, né? Será que é pecado? Eu quero dizer que esse amor tem eu, tem a minha pessoa, mas a minha primeira paixão, desde a infância, é um amor profundo. É um amor que eu sinto com Deus. Eu sou apaixonado por Deus. Eu realmente acredito que sem Deus não dá. E aquilo que você for viver, seja lá o que for, tem que ter Deus. E eu quero dizer que a primeira metade da minha vida eu apanhei demais da conta. Foi o tempo que eu andei sem Deus. Não vale a pena. E eu quero dizer que hoje, nessa data festiva, eu estou comemorando 23 anos de casado. E de vez em quando, perto da minha esposa, a gente olha para o lado e vê assim, nesse mundo de tanta infelicidade, de tanta incompletude, nós temos o que talvez tantos gostariam de ter. Eu sou apaixonado por você. Eu quero dizer que eu vou falar aqui para vocês de um amor que não existe palavras para dizer. Talvez, se eu conseguir falar alguma coisa, vai ser muito menor do que é. E talvez as emoções não deixem. Eu peço perdão a vocês. Mas eu quero dizer que o amor que eu sinto pela minha esposa e que eu vivo com a minha esposa, na verdade, é a paz de Adonai. Adonai na Bíblia é Deus, é o jeito que se arrumou para se escrever Deus, porque o judeu não escreve, não fala Deus, não chama o nome de Deus em vão. A paz de Deus, que uma delas é a paz no amor, que é o que eu encontrei com a minha esposa. Então eu vou estar contando para vocês uma mensagem bíblica que, na verdade, eu estou falando de Deus, mas, na verdade, eu estou falando também dela, do que aconteceu conosco. Gostaria de começar falando para vocês sobre um cidadão chamado Yonahan, que na sua Bíblia latina você conhece como João. João era uma pessoa muito especial e, curiosamente, foi uma pessoa que me impactou desde a infância. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tenho muita facilidade de aprender, então eu leio e escrevo fluentemente desde os 5 anos de idade, 5 anos e pouquinho. Então, desde tenra idade, eu já tinha lido a Bíblia algumas vezes. E os textos de João me chamaram muita atenção, em especial um. E por que eles me chamaram tanta atenção? Por causa da história de vida da minha família. Eu sou neto de alemães, meu bisavô era major do exército alemão, ele percebeu o que iria acontecer e ele convenceu todos da igreja dele a fugir para o Brasil.
para encontrar paz. E aqui no Brasil, quando a guerra começou, aconteceu com os meus avós, minha mãe, todos de serem presos num campo de concentração para alemães. Eles ficaram presos lá por cerca de 3 anos. É claro que aqui no Brasil era bem diferente, né? Não tinha esse negócio de matar, morrer, mas é exatamente isso. A minha mãe, que falava só alemão, teve que aprender a falar português aos 9 anos, né? E então, minha família começou a conviver com situações muito radicais. E, nesse sentido, estar em Minas foi uma das coisas que a minha família pediu para que eu não tivesse o sobrenome dos meus parentes alemães. Então, eu não tenho sobrenome que eu escrevo aqui. Nós vamos agora justamente lutar para reverter, porque eu consegui que as minhas filhas tivessem, meus filhos todos têm, o resgate familiar, né? E nessa circunstância, na minha primeira idade, eu tive um tempo muito radical, de muitas guerras, de ver essas circunstâncias. Então eu vivi num mundo de muita gente brigando desamorosamente. Eu me perguntava, será que o que a Bíblia fala é verdade? Porque Yohanan, que é o nosso texto principal, o nome dele já me emocionava. O que significa o nome de Yohanan? Porque em hebraico os nomes têm significados. Yohanan era uma pessoa agraciada por Deus, abençoada por Deus, querida por Deus. E se você pegar o que o nome realmente significa, você vai ver que Yohanan era aquele que era amado por Deus e que transbordava amor. No mundo de guerra, eu vivia me perguntando, é possível ser amado? É possível você dormir e suspirar se sentindo querido? Esse era o meu sonho. Veja que em hebraico nós temos significados profundos, né? Aquele que conseguiu ou alcançou graça, aquele que recebeu indulto ou favor, se foi perdoado, aquele que é condecorado com graça, com amor, mesmo não merecendo, aquele que foi alcançado de uma maneira cativante, atraente, que tem sorte. Será possível que isso pode ser alcançado? Era um desejo meu. Talvez seja o seu. No mundo de dores, né? Será que é possível? Em 1976, 77, eu já tinha lido a Bíblia algumas vezes e olhava isso assim, curioso, para saber se isso era possível. Porque eu olhava para a história de Yohanan, ou para o que Yohanan escreveu, e dizia, será que eu também posso viver isso? Eu queria. Aliás, eu acho que muitos querem, porque eu passei grande parte da minha vida querendo. Talvez o seu coração suspire. Você também quer. Ah, eu queria. Mas os anos foram passando, irmãos, e a verdade é que quanto mais eu conhecia pessoas, quanto mais eu conhecia realidades, mais eu me decepcionava. Mas, embora o fogo fosse apagando, eu voltava a ler o que Yohanan estava falando e me enchia de esperança de novo. Deve ser possível, porque essa Bíblia inerrante está dizendo que é possível. Deve ser capaz, deve existir. Deve ter uma circunstância possível de você andar por essa vida sem se sentir só, sem se sentir perseguido, sem se sentir totalmente ou sempre em conflito, ou sempre em perigo. Os anos se passaram mais um pouquinho e eu comecei a ter cabelos brancos.
Eu tenho cabelos brancos desde os 13, mas ali perto dos 30 já era um cabo. Hoje acho que não tem mais freio. Mas eu quero dizer para vocês que eu voltava a ler Yohanan e continuava com esperança. Porque se Deus fala que existe, então certamente existe. Talvez esteja demorando, mas existe. E aí eu me propus a fazer uma coisa que a Bíblia diz que você devia fazer, né? E muita gente acha que é bobagem. Eu comecei a fazer jejum e oração, fiz um propósito de 4 meses, em que nesses 4 meses, alguns dias eu não comia, outros dias eu só comia 2 vezes ao dia, do meio-dia, depois das 4 horas, e de noite orar. E naqueles dias, irmãos, eu fiz um propósito de viver o mundo espiritual de joelho no chão. Porque a Bíblia diz que se você levantar um clamor, o Senhor lá dos altos céus ouvirá. E eu clamava. Eu chorei muitas vezes. Pensa num homem que estava sempre em estado de guerra e de noite chorando. Sozinho lá no meu canto. Escuridão. E eu dizia assim, Senhor, se tu existes, ouve o clamor do seu filho. Né? No ano seguinte, 4 meses ao final, né? Começou a acontecer os milagres. Esse é o texto de João, Yohanan, que eu tanto li, reli em diversos idiomas, tentando entender as palavras, para tentar entender o que ele diz, né? É um texto tão famoso, né? Deve ser que Deus existe, se Deus está vivo. Porque esse texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus ama. E aquele que ama transborda amor. Eu me perguntava por que não chegava em mim, não é? Quando você estuda as palavras, você começa a ver que a palavra amor em hebraico, que é ahavá, quer dizer doação, dar. Porque nós lemos aqui em português, nós achamos que amar é sentimento, né? Amar é dar-se. Ou seja, se eu fosse fazer aqui uma tradução literal, eu estaria dizendo, porque Deus ao mundo de tal maneira, que deu aquilo que ele mais amava, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, não viva sem amor e tenha a vida eterna. Eu preciso me dar. Então eu fiz esse propósito dos 4 meses, né? Eu queria encontrar o Senhor, e o Senhor, eu pedi uma coisa única. Senhor, tem uma coisa que falta em mim, as outras coisas eu consigo, mas a minha costela eu preciso achar. Sabe aquela mulher de Provérbios 31, 10? Eu preciso achar essa mulher. Eu sei que ela não é perfeita, certamente a minha esposa tem defeitos, mas eu quero dizer para vocês, eu não achamos uma pessoa tão bela quanto ela. Tem uma coisa que eu discordo totalmente do pastor aqui, que ele disse que a Cecília é a mulher mais bonita. Eu não concordo. Não concordo. Ele diz que Cecília é a mulher mais sábia. Eu não concordo. Me perdoe. Não é verdade. Essa é a mulher mais sábia aos meus ouvidos. Porque ela sabe quantas vezes o meu coração estava prestes a explodir e é ela que segurou várias vezes. E tantas vezes nós passamos por circunstâncias, e eu gostaria de explorar este verso sobre o ângulo da nossa vida, e talvez, quem sabe, olhando para a nossa história, talvez você tenha vontade de viver isso também, de clamar por isso também, porque quando nós chegamos nesses 23 anos,
respondendo dúvidas interiores e clamores interiores como nós fazíamos em muitos e muitos anos, em que parecia que Deus não falava. Eu estava lembrando de Yohanan. Deve ser que Deus existe. Meus irmãos, um pouco antes, a semelhança do que Deus fez com Yeshua, que mandou para essa terra o seu filho, ele arrumou algum jeito de mandar meu anjo. Curiosamente, ela não estava na nossa cidade, estava a 80 quilômetros de distância, num lugar cuja cultura é bem diferente, né, Sandro? A comida é bem diferente. E, irmãos, mesmo naquelas noites todas de desânimo e tudo mais, adivinha o que eu estava falando para as pessoas? Eu encontrava com elas, falava de negócios, claro, né? Mas eu encontrei a minha esposa indo até uma amiga comum, em que eu estava visitando essa amiga para falar para ela do amor de Deus, como Deus ama. E eu estava terminando, naquele dia, o meu jejum de 4 meses. E aí eu a encontrei. Naquele dia, nós começamos a fazer prova com Deus. Porque no dia seguinte, nós almoçamos e começamos a namorar. 3 dias depois, eu a pedi em casamento. E ela topou. Ela é doida, gente. Igual eu. Ela topou e nós nos casamos um pouquinho depois. Dia 7 de setembro de 2001. Vocês sabem fazer conta, né? Nós nos conhecemos dia 14 de maio de 2001. Estávamos casados dia 7 de setembro de 2001. E os parentes se conheciam na igreja. Ninguém se conhecia. Era uma caminhada de fé. Eu pensava comigo assim, se Deus fala a verdade, se você acha a sua pessoa que te completa, aquela mulher que está escrito lá em Provérbios 31:10, que tempo tenho eu de perder para perder essa bênção, né? Eu dei o passo de fé, ela deu também. E assim foi a nossa caminhada. Muitas e muitas vezes nós tivemos que dar passos de fé. Nós nos casamos e imediatamente nós começamos a ter essa história linda. Esse aqui é o dia 7 de setembro de 2001. Em casamento, fala a verdade, né, Cecília? Você não tem chance. Olha que belezura que estou. Meu Deus do céu. Parece que ela não envelhece, né? Impressionante, né? E aí aconteceu uma outra coisa interessante. Nós passamos a cantarolar muito, não sei se já viu. Gente depressiva praticamente não canta ou canta coisas depressivas, né? Eu gostaria de compartilhar com vocês 2 canções. Eu pretendo não cantar aqui, vou contar a letra de 2 canções que nós cantarolamos muito. Uma canção é profana e a outra, né, cantei no casamento para ela, né? Ajudei a compor e cantei. Bem, a Eliane vem de uma zona rural. Vocês não acreditam, gente. Ela não parece que é de onde é. De andar tocando vaca, subir no cavalo, é mais ou menos isso aí, né? Plantar essas coisas, não parece que é assim. E por causa disso eu dizia que, dado ao tanto que eu gosto de pássaros, e eu tenho esse prazer fenomenal, se eu estiver num lugar que tiver pássaros, eu paro e sinto, às vezes eu perco o dia olhando para os passarinhos, eu acho tão gostoso, me dá uma paz. E eu dizia que a minha esposa era um pássaro específico. E eu clamava para ela, bem te vi, bem te vi. E ainda quero muito mais. Maior do que a imensidão da paz e bem maior que o sol. Onde estás? Voei por esse céu azul, andei estradas do além. Onde estarás, meu bem? Não é bonito? Nós orávamos, né, com isso. E continua. Onde estás? Nas nuvens ou na insensatez? Me beije só mais uma vez. E depois
volte para lá. Tem 23 anos e a gente continua cheirando do mesmo jeito. Aliás, o momento mais gostoso do dia é quando a gente pode ficar quietinho, sentindo o cheiro do outro, fazendo as nossas vessamins, cheirar, conversar. De vez em quando, a gente tem que debater assuntos mais radicais, mas o fato é o seguinte: quando você encontra o amor, seja ele da forma que é, o amor ágape, o amor eros ou o amor filial, o fato é que a sua vida começa a ter sentido. Da mesma forma que a gente tem sentido quando a gente vem aqui na igreja, a gente se ajoelha, a gente ora, a gente canta. Quando você está no meio dos seus desafios do trabalho, você clama ao Senhor, e você sente a presença, e você tem uma iluminação de sabedoria, e você sente às vezes que o Senhor está preparando milagres na sua existência, fazendo você se desviar de buracos, de circunstâncias, para que você não caia em armadilhas, e você sente assim: o Senhor anda comigo, o Senhor preparou aquelas coisas. Olha só, tempos maus existem, mas o Senhor comigo, a gente dribla esses tempos maus. É assim. E assim, nós fizemos uma canção promessa. Veja, todos os anos a gente para lembrar dessa canção. Essa canção, ela parece um milagre. Porque tudo que a gente cantou naquele dia, eu cantei para minha esposa no nosso casamento isso tem se realizado. E hoje eu tenho uma convicção muito grande de que a parte final da música será verdade. É mesmo. A música é linda. Eu sei que vou andar contigo até o fim. Eu sei que o tempo vai passar e um dia nós vamos morrer. Mas eu hoje tenho uma convicção enorme. E é ela que vai andar comigo. Assim como o Senhor anda. Mesmo que eu tenha defeitos. E a canção continua: eu irei aonde o Senhor mandar, se comigo for, eu sei. Porque sem ela não dá. Não dá. Só dá se for ir. E continua a canção: eu sei que vou vencer, se ao teu lado eu caminhar. Verei sempre uma luz maior que nos guia até chegar. Assim como o Senhor faz, né? Porque tantas e tantas vezes você estará diante de noites escuras, desafios tremendos, escuridão, que você não enxergará saídas. E aí você clama ao Senhor, como aquela bela canção diz, e clamamos o nome de Yeshua, e Ele nos ouvirá. Mas a canção profecia continua dizendo assim: o teu amor é a luz. O amor de Deus é a luz. O amor que você sente pela completude de um amor com a pessoa que é a pessoa da sua vida é a luz. É muito mais do que eu preciso para poder viver. A tua mão amiga, que estendida, sempre vem me confortar. É o sinal de que um dia, juntos, vamos sempre estar quando essa vida cessar. Eu sei que vou andar contigo até o fim. Irei onde o Senhor mandar. Se comigo for, eu sei que vou vencer. Se ao teu lado eu caminhar, verei
sempre uma luz maior que nos guia até chegar. O teu amor é a luz, é muito mais do que eu preciso para poder viver. A tua mão amiga que estendida sempre vem me confortar. É o sinal de que um dia juntos vamos sempre estar. Eu quero te encontrar no céu. Sonho em conversar com o Espírito e falar assim: o que você me aprontou lá na terra, hein? Que bom que a tua graça me alcançou, né? Eu, um ser imperfeito. Por que você fez isso comigo, né? Porque eu clamei como Yohanan clamou, que o amor de Deus alcança e é dádiva de Deus para todo aquele que nele crer. Aquele que clamar, o Senhor lá dos altos céus ouvirá. E ele vai descer, como a própria Bíblia diz, e vai sarar a sua terra, mesmo para um ser perfeito como eu. Essa é a promessa de Deus. E que ele tem cumprido na nossa vida. A honra que eu tenho de estar com vocês, com ela, e dizer que se fosse só isso já era bom demais. Mas Deus não faz obra incompleta. Não é mesmo? Ele não faz. Ele começou a fazer alguns milagres. Coisas meio impossíveis foram acontecendo. Porque nós fizemos uma outra coisa. E, gente, tome cuidado com o que você fala e o que você escreve. Esta frase aqui é o que nós escrevemos no nosso convite de casamento. E nós ainda fizemos uma versão muito própria, dizendo que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu as maravilhas que o Senhor iria fazer conosco. E o fato é que a nossa filha Emanuele é um milagre. E mais milagre ainda é a nossa filha linda, que vocês não conhecem. Me lembro que quando a Eliane ficou grávida da Linda, o médico me procurou e disse assim: você vai ter que escolher quem você vai salvar. Ou a sua esposa vai morrer do parto, porque ela deu trombose vaginal, ou a sua filha vai morrer. E aí eu me lembrei de Yohanan. Nós chamamos os irmãos, não falamos para ela, e nós passamos meses fazendo vigília de oração. Porque eu acredito que oração tem poder. Que o Senhor lá dos altos céus ouvirá. E sarará a nossa terra. No dia que ela foi para o hospital para fazer a cirurgia, que ela morreria ou o bebê morreria, e os médicos falaram assim: quem você vai decidir, como é que é, nós vamos para que lado? Eu falei assim: não vamos assinar. Os irmãos foram para o lado da igreja, cercaram para o lado do hospital, cercaram o hospital. Fizemos uma corrente de oração. Houve um acidente, os médicos não puderam operar naquele momento, né? Foi de manhã, né? Passou para a tarde. Quando chegou à tarde, ela correu para o hospital, entrou em trabalho de parto e, curiosamente, eu não sei, talvez Cecília tenha uma explicação, mas o fato é que a trombose secou. Nunca mais teve. E a menina pulou para fora. Eu digo, se você clamar, o Senhor lá dos altos céus ouvirá, porque Ele nos ama. Ele vai
satisfazer os desejos do seu coração, se os seus desejos forem os desejos de Deus. É o que a Bíblia diz. Se você está aqui, e se você crê em Deus, você precisa entender que Deus está no negócio de fazer o nada a partir do tudo, fazer o tudo a partir do nada. Deus está no negócio dos milagres. Deus está no negócio dos impossíveis. É impossível para você, do seu ponto de vista. Mas se você ajoelhar, é o que a Bíblia diz, e clamar com fé, então Ele ouvirá. Mas nós tínhamos ainda várias dúvidas. E aí, não era para nós conhecermos vocês, nós estávamos praticamente com tudo acertado para estarmos em Campinas, mas um amigo de infância me disse assim, você tem que pelo menos parar em Uberlândia e ficar uns 3 dias aqui. E nós viemos aqui para parar 3 dias em Uberlândia. Meus irmãos, eu nunca consegui chegar em Campinas. E nós estamos aqui juntos, fazendo a caminhada de fé. Como Yohanan previu, Deus te dará mimos, presentes. Quando chega no dia 7 de setembro, que é uma outra curiosidade, só que nós fizemos inconscientemente, é a questão de que a Bíblia é extremamente celebratória, né? Tem que ter memoriais, né? Então nós escolhemos casar no dia 7 de setembro para que o mundo profano use as suas forças para celebrar a imensidão do nosso amor. Meus irmãos, tem desfile, é feriado, e a gente de vez em quando faz brincadeira. Vocês viram como o nosso amor é tão forte? É capaz de fazer um país parar? E as pessoas dizem, é mesmo, né? Não tinha pensado nisso. Mas eu quero dizer para vocês que o amor de Deus faz parar qualquer mal. E Ele é capaz de produzir qualquer força, porque Ele é capaz de fazer o tempo parar se no negócio dele estiver salvar você. O amor dele te alcança imparavelmente. É o que eu venho testemunhando. E eu, às vezes, chego para minha esposa e a gente fica lembrando de coisas miraculosas e a gente fica pensando assim, não dá nem para contar para os outros, porque não vão acreditar. Porque Deus trata com o seu coração, com a sua realidade. E aí é que está, talvez, um dos grandes milagres da fé. Porque Deus trata com indivíduos, principalmente, né? Ele vai tratar com você. E nós começamos a celebrar as festas, né, amor? Começamos a celebrar as festas. E é por isso, irmãos, que eu pedi licença ao pastor para fazer uma coisa que eu nunca tive coragem de fazer. Contar um pouquinho da nossa história para compartilhar com os irmãos o que nós um pouco vivenciamos e dizer que, ao começar a celebrar, a gente começou a perceber que a vida não é só uma guerra. A vida também é memorial de celebração. Porque o que a Bíblia diz é lembrar e guardar. Lembrar e guardar. Lembrar e guardar. Até que os dias se cessem e um dia nos encontraremos lá no céu. É o que a palavra do Senhor diz. Que o infinito amor do nosso Pai te alcance, se ainda não te alcançou. Que você se ajoelhe e clame ao Senhor, para que a sua misericórdia e enorme graça inunde o seu coração e as suas realidades de vida, sejam elas em quais áreas forem. Que a Shalom, a paz de Deus, te atinja em tudo quando você estiver envolvido. Porque o teu pisar, o teu colocar, aquilo que você pegar, seja ali uma expressão da glória de Deus. Que você possa, com a sua caminhada, começar a viver milagres incontáveis, cujas palavras não conseguem descrever.
mas que as pessoas possam olhar e dizer: ali está um casal, filho de Deus. E que quando Deus está ali, coisas maravilhosas acontecem, mesmo diante de circunstâncias difíceis. Que você, ao ouvir essa mensagem, o seu coração esteja inundado de carinho e de vontade de pagar o preço que a Bíblia chama de caminhada de santidade, aproximação com o Senhor, e que o amor em todos os seus tipos te alcance, que você possa também relatar: o que Deus fez comigo é indescritivelmente bom, mesmo que eu não seja uma pessoa merecedora. Que a graça e a paz do Senhor e sua infinita misericórdia esteja com vocês. Que todo o amor que o Senhor fez e faz continue te inundando e muito mais a partir de agora. Porque se Ele foi capaz de dar o seu Filho tão querido, gestado em amor de você que crê, quanto mais Ele ainda pode fazer. Deus, eu clamo pela vida de todos e agradeço copiosamente por todas as coisas boas e milagrosas que o Senhor tem feito comigo. E fundamentalmente eu abençoo minha cara metade. E o Senhor aprove escolher nos fazer encontrar de uma forma miraculosa. Aprove nos dar a graça de nos casarmos de uma forma miraculosa e de juntos enfrentarmos os desafios da vida e alcançar a paz. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Yeshua HaMashiach. Todos digam 3 vezes: amém, amém e amém. Senhor, nós oramos e te agradecemos pela vida desse casal, por esses 23 anos juntos, por grandes milagres que o Senhor fez, como nós ouvimos, e certamente houve muitos outros. Nós queremos, Deus, honrá-los, abençoá-los, declarar, Deus, que virão muitos outros anos de bênção, de prosperidade, de unção, da calmaria do Senhor e da sabedoria para resolver os conflitos ao redor deles. Que o Senhor Deus os abençoe, os guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre eles, tendo misericórdia deles. Que o Senhor sobre eles levante o teu rosto para que eles vejam a tua face. Coloque, Senhor, uma shalom especial, a shalom do amor sobre a vida deles. Nós os abençoamos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Obrigado. Muito bom, muito bom. Amém. Foda-se, para, sentar. Eu quero agradecer muito a todos que estão aqui e fazem parte da nossa história já há um tempo. Ao Sandra, também a Raizê, minha amiga, minha irmã de infância, que eu não conhecia, eu conheci só esse ano, viu? Mas parece que a amizade eterna, eu casei na festa que ela não dava. E o Sam estudou começo. Mas eu tinha visto a forma muito grande. Todos aqui que Deus colocou na nossa vida. Mas ele fala que quando eu orava, eu também orava. Eu tive uma adolescência, eu vi todos os estados da minha vida muito bem vivida. E eu tinha quase perdido meu pai. E eu namorei 5 anos, tá? 12 a 19. Tem 19 anos. Mas tem namoro muito difícil, porque meu pai também tinha falecido, eu tenho meus 5 anos para a cidade onde eu ia morar. E fui preparar. Porque eu tinha um sonho, eu pedi a Deus uma família. E eu vou casar. Eu não tenho marido, mas eu prometi para ele que eu ia casar, honrar o nome dele, e eu fui criada para casar. Então, aprendi a cortar luz, pegar casa, aprendi a cozinhar no fogo a lenha,
a fazer as quitandas no forno de barro. Minha mãe e minha avó nos prepararam para isso. E eu tinha meu coração. Então, me lembro que 31 de dezembro de 2000, eu escrevi uma carta para Deus, agradecendo pelo meu namorado, pelo meu trabalho, e Deus me deu muito mais. No ano seguinte, eu coloquei data 31 de dezembro de 2001, como se já tivesse acontecido. Eu pedi Deus um namorado, ele me deu um trabalho, um esposo, e eu engravidei de Emanuele com meses de ele me deu uma filha. Então Deus fez muito mais do que eu pedi. E eu estava obrigada com Deus, porque meu pai tinha acabado de falecer. Quando eu conheci o Wesley, meu pai tinha falecido há 1 ano, por isso eu saí da nossa cidade, eu tenho que negociar no médico. Fiquei lá mais 1 ano e fui para outra cidade trabalhar. Eu vi sobre a padrinho de casamento, ele era um empresário. Ele falou, Liliana, tem um trabalho para você. E eu fui trabalhar, juntando dinheiro para fazer minha faculdade, e conheci o Wesley. Uma segunda-feira, 14 de maio de 2001, numa agência de namoro, só. Conhecemos numa agência de namoro. Era uma amiga em comum. E tinha um amigo dela que queria namorar comigo. Eu não queria. Gente, eu tinha 3 propostas de casamento. Eu ganhei um apartamento, um buquê de flores, uma chave de um apartamento deles. Eu não quero. Porque eu tenho valor. Isso não me paga, não pedir isso a Deus, porque Deus é a família que vai me dar. E aí, quando eu conheci o Wesley, eu fui levar uma proposta de trabalho para a irmã dela, estava fazendo trabalho, trabalhava no jornal de momentâneo, e fui levar uma proposta de trabalho. E ali, o Wesley estava falando, amor de Deus, para a nossa família. Ele foi lá, e a gente, 2 anos, 2 meses, vocês fazem de namoro? E chegou lá, era amiga dele que estava lá. E ela era dona, e ela era minha amiga. E ali, ele falou do amor de Deus. E eu falei, não, obrigado com Deus, que amor é esse que levou meu pai. Que eu amava, meu pai começou aos 50 anos. E eu meu namoro de 5 anos. Eu pedia para Deus, e Deus levou comigo de uma vez. E Deus me ouviu, e nós estamos aqui hoje. Deus me deu muito mais. Ele me deu a família, ele deu teatros, né, livre dela, são 4 filhos. Deus me deu uma faculdade, né? Eu fiz direito, eu não pedi faculdade, eu pedi Deus para a família. Deus me deu a faculdade, me deu a profissão, me deu esse curso para ajudar o Wesley no trabalho, para ajudar as pessoas em volta que precisava. E Deus tem feito isso. Creia, Deus faz infinitamente mais do que a gente possa imaginar. E tudo que a gente colocou no convite, tudo que a gente que o Wesley, a gente anunciou naquele dia, Deus se fez na nossa vida. E outro com algo bem especial, quando a gente vai ter 1 mês de namoro, o Wesley da escolar. E aí eu tô com os dois só de vez em quando. E hoje eu tô com ele, assim, muito grata a Deus por tudo que ele fez por nós. E os nossos 23 anos, eu falando que agora preparar para as bodas de prata. Se Deus quiser que venha, 25, eu agradeço a todo mundo, e isso é a bondade de Deus para conosco, né? E a gente acha que quando a gente está perdendo, Deus está nos dando algo muito melhor. E quero dizer para vocês que essa chave desse apartamento, eu fui morar nesse apartamento. Mas eu não morava nesse apartamento. E um dia bate na porta e botou a comunidade do Oeste, a gente vai comprar outro, vai sair daqui, mas o nosso. É a nossa casa, tudo bem. Quem bate na porta do apartamento? A pessoa que vive em casa comigo. Quando eu abro a porta do apartamento, ele convidou, ele baixou a cabeça e foi embora. Eu não morei na você mesmo. Mas Deus, você me deu aquilo que eu tinha pedido a Deus, não coisas. E Ele me deu infinitamente mais e tem dado. E uma das coisas mais maravilhosas é a gente ter conhecido a igreja de uma forma tão linda, uma pessoa que nos pastor, e nós temos vivido aqui, renovado a nossa fé, o nosso casamento, o nosso amor, a nossa família, tudo tem melhorado, mas Deus está fazendo assim, um plus que a gente não tinha pedido,
através da vida dos irmãos, através de tudo que nós temos aprendido aqui. Que eu peço a Deus que todos vocês que creriam nesse Deus, porque Ele faz um milagre, Ele faz algo além do que a gente possa imaginar. Obrigada.